Então vamos dar continuação à libertação para cristão. Hoje a gente deu o primeiro, né? Foi o arrependimento na semana passada. Então hoje a gente entra no segundo. O segundo é confessar e deixar os seus pecados. Confessar e deixar os seus pecados. Então, gente, ó, confessar e deixar o quê, né? Então, são coisas específicas, áreas específicas de prisão que precisa ser confessado. Aquilo que você acredita que aprisiona, né? É uma situação de prisão e que eu preciso deixar aquilo. Vamos usar um termo de domínio, né? Aquilo que me domina, que eu preciso me dominar, né? Eu preciso ter o domínio próprio. Onde a confissão há perdão. Provérbios 28:13 é um... Você já deixou aberto ali? Uhum. Alguém chegou a praticar, a fazer alguma coisa da semana passada sobre libertação? Tipo assim, nas suas orações, Falar com Deus no nosso confessar. Sim? Todos os dias, né? Todo dia você foi lembrando uma coisa e faz. Vai abrindo, Deus né? faz lembrar. Ó, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse versículo é poderoso, hein? Encobre é uma pessoa que, tipo, ela Esconde. esconde, né? Você deixa pra lá, você tenta... Minimizar, né? Deixa isso daí quieto que... O encobrir também Encobre. pode ser... Saúde! Que susto! Pensei que o Espírito ia te deixar agora. Eu me assustei. Tá muito cedo. Gente, o encobre também, o Enéas, ele pode também ser configurado também na aquisição de desculpas. Ou colocar culpa em alguém. Tá entendendo? Ou colocar culpa em alguém. Para você ter um entendimento o que era o sacrifício de um cordeiro em prol dos seus pecados, das suas dívidas, dos seus problemas, das suas transgressões, era nada mais, nada menos que encobrir o seu pecado. Você levava um cordeiro de 1 ano perfeito, imaculado, e oferecia no seu lugar de pecador. Daí encobria o seu pecado daquele que você tinha cometido. Daí você alcançava perdão. Tá entendendo? Um tempo atrás também as igrejas cobravam indulgências para não só pelos pecados, como também para entes queridos que tinham morrido, certo? E estava no purgatório. Isso na época do Martinho Lutero. Por aí, pegou. É isso mesmo. Mas Naquela época depois de Cristo. Sim, agora, algumas denominações, assim, dependendo do pecado, eles excluem até do ministério. Não, isso daí vai da doutrina e do regimento de cada um. Tem várias doutrinas aí que é muito rígida mesmo, e ele impõe assim umas leis assim, é do homem. Sim. Só que Deus deixou o homem conduzir do jeito que eles queriam, né? Mas cabe você analisar de quem é o seu pastor. Seu pastor... Qual é a doutrina que você... É a doutrina que você aceita, a doutrina que você Se é induzida enquadra. a respeitar. Se você está debaixo de uma liderança, uma autoridade, esteja debaixo dessa liderança. Sim, é igual eu... Ah, não concordo, então sai. Então, Inclusive, tem algumas igrejas que deixam exposto as normas do ministério, né? Sim. Tem de 1 a Sim. 10, assim, de 1 a 20, depende de quantos tem ali. Sim. Para a pessoa se olhar, se basear e ter uma prudência referente à norma daquele lugar. Né? Sim, tem É, igreja porque que tem um tem até ensino. escrito, né? É, porque tem assim- escrito, você entrou para a ordem, você entrou para o ministério, eles já te dão uma cartilinha. Porque uma coisa que a gente precisa aprender a diferenciar é que ao ensino, mediante a palavra, né, à luz da palavra,
E tem a doutrina da igreja, o ensino da igreja. O estudo da palavra sobre a Isso, doutrina do isso. ministério. Porque assim, quando eu estou dentro de uma igreja, eu conheço o ensino dela, a doutrina dela, o regime dela, e eu não obedeço, eu sou um filho desobediente, porque eu faço parte daquele corpo. Entendeu? Eu estou dentro daquela igreja, eu estou dentro daquele ministério, aquele ministério tem um regimento ali, e eu não concordo, então eu Não estou... está sendo submisso. Isso. Então hoje, é o que muitos falam, né, gente, hoje não tem desculpa para não servir a Deus, porque tem várias igrejas, cada uma tem o seu, né, e você vê onde você se sente melhor. Claro que se você... não vou nem falar isso porque tá gravando, deixa pra lá. Não, fala, vai! Não, mas assim... Mas a questão da gente, o que eu penso é assim, ó, nós tiver primeiro abaixo a potente mão de Deus e a nossa pastora, que é a pastora Matilde, certo? Isso. A nossa pastora, o anjo da igreja. Então, assim, se nós estivermos bem, primeiramente com Deus e debaixo da mão de Deus e sob a cobertura dela, né? É uma visão minha. Eu acho que temos que ser submissos, sim. Tem que ser. Você tem que ser. Mas a submissão... Esse versículo em si, ele está mais voltado para você encobrir os pecados. Em relação a você dar desculpa, em relação a você colocar culpa em alguém. Adão e Eva. Sim. Colocou culpa em quem? Colocou culpa em Deus. Então aqui nesse próximo eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho alguns versículos. Um jogando a culpa pro outro, na verdade. Então, assim, ó, aqui no próximo eu vou dar alguns versículos. Deixa eu só complementar esse aqui. Eu dei spoiler? Não, é só pra gente poder complementar, mas através do outro. Mas por enquanto vamos aqui, ó, no 32 de Salmos, 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do pecado. Ó, cadê aqui? Gente, vamos entrar. Esse negócio tá escrito aí, Esse inteiro, 32 aqui, você vai... Cela. Ah, tá. É porque salmos são cânticos. Sim. Amém? Então existe essas palavras. Vamos nesse terceiro que vai ficar mais... Acho que vai ficar mais fácil de entender. Terceiro. Terceiro o quê? Eu falei o 1 e o 2. Terceiro Ah, toque. certo. Vamos lá. Terceiro. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. E a purificação pelo sangue de Jesus. Tem 3 versículos. Ó, aqui quando fala de purificação, anota esse versículo aí. O terceiro versículo que... Mas começa no 7. 1 João 1 ao 7. Não. Do 7 ao 9. Do 7 ao 9. O 9 que é o... 1 João, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Lê, Carol, para nós. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Meu Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eita Deus. Amém. É fiel e justo, não é fiel e bobo não. Ó, confessar e pedir perdão, que seria assim, ó. Senhor, me perdoe, porque pequei contra o céu e perante a ti. Você vê que você está narrando a própria palavra. Quando você entende isso, né? Poder das palavras. Então, quando eu tenho o conhecimento do versículo, quando eu tenho o conhecimento da passagem, eu posso proclamar ela na minha oração, que é o que tem poder.
Lucas 15, Nesse mesmo? nesse mesmo, Lucas 15, você abriu, não? Isso, do 21 ao 24. 21 ao 24. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pôs-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Olha que forte. Você vê, ele não está preocupado com a desculpa. Ele está preocupado de você confessar que você pecou. Ele está pronto a perdoar. Ele não tá te perguntando por que você pecou. Ele só quer que você confesse que pecou. Que o erro não está em outra pessoa. Está exatamente em você, em mim. Entendeu? Eu pequei, né? Eu pequei. Entendeu? Não importa quem me fez pecar. A circunstância ou a situação. O importante é que eu pequei. Essa humildade, entendeu? Essa... Salmo 51, 4. Já deixou tudo aberto? Ah, amor. Tô começando a melhorar. Bonito, né? Bora, quem vai ler? Fernando? Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Davi? Sim, foi o mesmo Davi quando ele pecou contra Batseba, que ele praticou o homicídio e o adultério. Você vê que interessante? Contra ti somente pequei. Porque se buscar algum artifício de colocar a culpa em alguém, esquece. Você colocou a culpa em Deus. Ah, aquele fulano de tal que me induziu ao roubo. Quem é o criador daquele fulano de tal? Quem é que deu a vida para ele? Deus. Porque, ó, é uma frase que eu deixei, não precisa escrever, mas uma frase que eu anotei, que é assim: a tristeza de errar, a vergonha de ter pecado contra Deus não pode te fazer fugir da presença de Deus, mas sim voltar-se correndo para Ele, confessando e pedindo perdão, que foi onde ele entrou em Adão. Quando Adão ele errou e Deus foi falar com Adão começou a procurar a vergonha que ele sentiu de ter pecado, fez com que ele fugisse da presença de Deus e não ir diante de Deus e confessar o erro dele. Aí, em vez de confessar, ele começa a encontrar pessoas para ser culpada. Ou, né, quando fala da serpente, quando fala da mulher. No ombro da pessoa. E no final caiu nas costas de quem? Do próprio Deus. Porque quem deu? Deus. Entendeu? Então, assim, o fato da gente errar, que nós somos errantes e nós erramos todos os dias, mas que não venha fazer a gente fugir da presença de Deus. Deixar a Deus, sabe? Não querer mais servir a Deus porque eu pequei, eu sou um miserável. Uma coisa que eu ouvi Camila Barros falando, que numa passagem que ela fala ali daquela mulher de fluxo de sangue, que ela fala assim: tem pessoas que não querem tocar, não querem ir atrás de Jesus, porque eu sou um pecador, eu sou impura. Mas algo que ela fala muito forte, que quando ela toca, ela não suja Jesus, mas ela é limpa pela grandeza dele, pelo poder dele. Ele é poderoso para nos perdoar, entendeu? Então, assim, nada que eu sou ou possa ter feito pode sujar ou pode diminuir a glória de quem é. É isso que nós, que somos pecadores, precisamos entender. Os nossos atos, as atitudes. Quantas pessoas, gente, deixou de servir a Deus porque pecou, porque caiu. Uma coisa mínima. Mínima. Às vezes, por causa de coisas tão pequenas, mas se acha tão indigno de estar ali. E deixou de servir a Deus. Foi pro mundo. Por causa da vergonha, que foi a frase. Então, assim... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas você isso entende? não é artifício para você pecar o bastante. Mas você entender que quando você falha, você alcança a misericórdia de Deus. Quando você confessa. Quando você se arrepende e confessa. O primeiro entendimento é o arrependimento. O segundo que nós estamos, o confessar. É confessar para todo mundo ouvir? Não. É chegar na Santa Ceia e dizer: eu quero pedir perdão para todo mundo. Ó, se eu fiz alguma coisa para vocês, me perdoa. Não, gente.
o confessar para com É o Deus, particular. nas suas orações, e não suficiente com o seu pastor. Sim. Sim, Que uma pessoa que é confidente para contigo é o seu pastor. verdade. E a Bíblia fala que ele liga a gente com Deus, né? Dependendo da situação, você vai Eu precisar sou dele, ele. ele vai te ligar. O que Ana precisava naquele momento era de uma autoridade sobre ela ali que fizesse essa ponte, né? O que ela precisava? Ela precisava de uma palavra profética, de alguém que tinha Mas se essa ela fosse autoridade. teimosa, se ela fosse orgulhosa, Ela não receberia. se ela fosse prepotente, Não receberia. e se ela fosse egoísta? Não receberia. Ela fala assim, você é louco? Eu tô aqui toda amargurada, você falando que eu sou bêbada? Ela não ia receber. Se ela tentasse justificativa, mas há tanto tempo eu tô orando, pedindo, clamando, não tô recebendo, ainda vem infeliz e me aponta o dedo na cara e fala que eu sou uma coisa que eu não sou. E aí? Ela não ia receber a resposta das suas orações. Foi a humildade. Gente, é um exemplo que Deus não tarda, mas Ele prova aquele quem Ele ama. Você acha que ser filho é não ser provado? Você acha que ser filho é não ser Corrigido. qual a palavra? Corrigido, pode ser. Corrigido. Sendo que é o contrário. Vocês como filho, vocês não recebiam um elogio das mães de vocês? Nívia, quando você fazia coisa boa. Ô, filha boa. Legal. A mãe era porrada que não recebia. Acho que vai ficar lambendo o resto das coisas. Aí tem que esperar aqui. É. Tá vendo? Mas quando você fazia algo mal, Castigo. Castigo ou chinelada. sabe o que é a negligência de um pai e de uma mãe? Não corrigir um filho. Tô mandando ninguém espancar filho, tá? Tô mandando não. Mas você corrigiu o seu filho. Corrige, porque a correção, ela vai durar muito mais do que o elogio. O elogio é passageiro. Agora a correção, ela tá na mente. Porque gerou uma dor. Quando se gera dor, você não esquece jamais. Ou Tem seja, coisa melhor que a gente trazer assim pra nós, aquela coisa de falar assim, isso aqui herdei de papai e mamãe, né? Aquela coisa assim, né? Que você fala, porque ele me ensinou, porque teve a parte rígida, mas teve o carinho ao mesmo tempo, mas teve. E assim, não tem coisa mais gratificante que você olhar e falar, nossa, né? Por quê? Porque o ensinamento te fez crescer e pra ter um caráter bom. E Porque- muitos não. Hoje vocês entendem o porquê dos não. Mas na época muitos não compreendiam. Vocês não entendiam por causa do não. Falava até que seus pais eram maus, seus pais eram muito punidores. Meu pai era muito carrasco, muito rígido. Mas hoje você entende o porquê. Porque se ele te desse tudo que você queria, você ia ser mimado. Relaxado. O mundo ia te tragar. e não ia valorizar, né? Mas hoje tá um pouco assim, né? Porque às vezes as pessoas Pouco? querem substituir a pessoa, né? Os pai e mãe ali do lado na educação com coisas, né? Trazendo tudo que é do mundo, mas É que a gente, Olivia, a gente acha que o apocalipse, aquela mente que a gente vê nos filmes de algo estourando, arrebentando tudo, nós estamos esperando um dia assim. Mas deixa eu assustar vocês um pouquinho. Cuidado, o apocalipse já deve estar iniciado, ó. Há muito tempo. E ele vem como uma guerra fria. Ele vem por debaixo dos panos. Ele vem ao nosso derredor. Ele vem com as coisas mínimas. O que tem? Isso daí Não tem nada a ver. Tem tem nada nada a a ver. deixa fazer aquilo que é bonitinho. Isso daí vem corroendo os bons princípios. A Os pastora bons chama costumes. A pastora chama não tem nada a ver de um demônio, né? É um demônio. O que tem? O que tem. Que nem a palavra fala de Paulo fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, deixa qualquer youtuber entrar dentro do celular do teu filho. Deixa qualquer professor com ideologias humanas aí entrar na mente dos seus filhos. Não conversa com seus filhos não sobre o que eles estão aprendendo. Não fica de olho não no YouTube que seu filho está assistindo. Isso daí é uma porta que o inimigo acha aberta e ele faz uma arruaça na geração que você tem São brechas. no seu ombro como obrigação de cuidar. Fala, Nessa. O que me chama mais atenção na Bíblia também, que quando, aquele, acho que do 38 anos do tanque de Bethesda,
E o rapaz, ele, depois do milagre, ele foi pro templo, né? Aí o Senhor disse para ele assim, ó, vai, não peques mais para que não suceda algo, coisa pior, né? É muito interessante isso. É lógico. E a mulher também, em ato de adultério, o Senhor disse, vai, não peques mais. Mas ela só recebeu essa ordem quando reconheceram que o Senhor Jesus Cristo é o teu Senhor. Só que interessante. Jesus Cristo, ele não pregava doutrina para quem não era filho dele. Para quem não era submisso a ele. Ele só pregava doutrina para aqueles que o chamavam e proclamavam ele como Senhor. Senhor quer dizer dono. Mestre. Mestre é mais rápido. Mas Senhor é mais tipo assim, o senhorio. A gente conhece mais, né, Chanto? No nosso tempo, os senhores feudais, né? Sim. Os senhores feudais, eles eram chamados de senhores feudais porque era dono das fazendas, era o dono dos cafezais. Tanto que nós temos a marca de Cristo em nós. A marca? Sim, a marca. A marca do sangue. Isso. É uma marca da promessa. Ou seja, somos marcados. E naquela época, os escravos daquela época eram marcados pelos seus senhores feudais. Sim. Ou seja, se fugia um, eu chegava na fazenda do outro, opa, esse daqui é de fulano de tal. Manda de volta. Manda de volta ou mata. Porque está em um lugar que não era para estar. Eita, história, hein? É verdade. Bora lá. Vamos lá. Se andarmos na luz, gente, porque a Fabiana acabou de falar, se andou com Cristo, você está na luz. Automaticamente as trevas, que são simbolicamente o pecado em nossas vidas, eles são expostos. Não, pastor, muita gente não vê. Beleza, muita gente não vê. Só que às vezes você recebe revelação, você recebe sonhos, você recebe direção de Deus, trazendo para o teu entendimento que aquilo ali é errado. Tá entendendo? Agora, se você anda na luz, o que faz uma pessoa, o que o demônio entra na mente da pessoa e deturba o entendimento da pessoa? Você vai para a igreja, você vai lá com aquele pastor, você fica nesse culto aí, ó, tá vendo? Daqui a pouco um aponta o dedo na sua cara e fala que você é pecador. Tá entendendo? Ou seja, ele tenta te afastar da luz. Mas o andar com Cristo é você enxergar os seus pecados. O principal olhos que o Senhor abre para enxergar os pecados é os nossos olhos. Bate no peito e fala assim, os meus olhos. Os meus olhos. Porque o arrependimento não é um pastor que tem que chegar na lei e falar assim, ó, ei, para você tomar ceia, você tem que se arrepender, eu estou vendo seu pecado. Não, examinar o homem a si mesmo. Vai examinar como se não está na luz? Está nas trevas. É como uma cortina fechada, né? Por isso que a Bíblia fala, compra colírio do céu. Colírio é para quê? Colírio é para quê? Abrir a visão. Limpar. Tirar as vendas. As escamas. É tudo isso daí mais um pouco. Amém? Aí a gente tem um exemplo, lá em 1 Samuel 15, 1 Samuel 15. Vou colocar aqui do 22 ao 25. Vocês conhecem essa passagem aqui que a gente vem falando no estudo direto de Saul, né? Então aqui eu quero dar dois exemplos. 1 Samuel 15, 22. Está na tela. Do 22 ao 25. Vai lá, Nívia. Consegue enxergar daí? Não, pega alguém bem tímido. Assim. Porra aí. Quer dizer, uma pessoa, né? Extrovertida. Extravertida. Tô aqui. Eu já falei. Faz de Vai, novo, Nívia. por favor. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Continua, por favor. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Eita. Ou a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor
ele também me rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Agora, 25. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Deu para entender aonde ele errou aí? Ó, no 24 ele vai falar assim, ó. Pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras. Ele entendeu que ele pecou. Sim. Porque temi o povo. Você viu que o porquê foi uma justificativa? Ele auto-justificou. Se auto-justificou. Ah, isso aqui foi, eu errei sim, eu confesso que eu errei, mas foi por causa disso. Deus não quer saber por quê. Na verdade, ele colocou o erro dele. Deus não quer desculpa. Sim, ele pegou a responsabilidade do erro e jogou em cima de alguém, que foi o que Adão fez. Qual foi o confessado pródigo? É igual quando eu roubei o doce. Olha. Eu fui por causa de outra pessoa. Ah! Não, foi assim, tô falando. Não, mas eu tô falando. A pessoa falou assim, ó, você fica lá, eu vou enganando a pessoa, você vai lá e pega. Ah, bom. Eu confessei isso. Então, foi por causa da pessoa. É. Confessou nada. Ah. Você não Aí se o arrependeu correto- não, Márcia. Aí o Você não se correto é arrependeu assim. não. Aí o correto é assim, eu errei. Eu roubei. Agora Ó, você só vai responder por formação de quadrilha. Não, eu tô falando assim, tá vendo como que é? Cada um dos outros. Agora eu entendi. Agora você sabe, agora Aí Mas agora eu te pergunto, eu vou fazer papel do advogado agora. Eu te pergunto uma coisa. Quem foi o culpado? Quem formou a quadrilha? Foi a pessoa que mandou. A pessoa que mandou. Você foi induzida. Você foi induzida. Foi a laranja. Eu não tinha coisa, falou assim, ó, a pessoa era mais esperta do que eu. Aham. Eu vou enganando, ainda tá a Dona Maria, você vai lá e pega. E a pessoa foi lá conversar e eu fui lá disfarçando e pegando doce e colocando na sacola. Mas Isso é entenda a um mesma monte de coisa. doce, não foi assim. Agora aprende o confessar, Márcia. Márcia, aprende o confessar agora. Não, eu errei. Porque aquele tempo eu era inocente e eu dei ouvido às pessoas. Mas eu confessei. Mas também. hoje eu compreendo. Hoje eu compreendo que eu não caio mais nesse laço. Porque eu reconheço a minha ignorância, a minha inocência. Hoje não. Hoje eu não tenho desculpa para cair nesse erro de novo. Se alguém vem me induzir novamente, me levar a praticar certas coisas como eu pratiquei, eu tenho maturidade suficiente para negar e falar assim, ó, não, eu não caio mais nesse laço. Ou seja, você tira a desculpa, porque o Senhor perdoa o tempo da ignorância. Sim. O tempo da ignorância, gente, ignorância é o tempo que você não entende das coisas. Mas então, quando eu comecei a fazer trabalhar na minha mente, confessar os meus pecados, Deus me mostrou isso. Também fiz esse pecado lá quando eu era nova, criança e inocente, né? Eu era o quê? Eu tinha uns 7 anos, 8 anos. Então, praticamente, eu era inocente, né? Então, foi induzido. Então, eu pedi para Deus, igual você falou, para me perdoar daquele pecado, porque eu era inocente daquilo. E hoje eu não farei mais, não fazei mais. Com certeza. Entendeu? Mas Deus me mostrou, né? Foi fazendo assim, Deus me mostrou coisas. É. Talvez não Gente, mas lembrar. deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Saul aqui não se arrependeu? Se ele se arrependeu? Não. Oxe. Claro que não. De boca, sim. Opa, peraí. Pequei, porquanto eu tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. Mas aonde o coração dele tá? Mas ele confessou pela boca. É, aonde qual foi a Mas para intenção? saber mesmo se ele se arrependeu ou não, não é pela boca, é sim pelos seus atos. Sim. Lá E na frente. qual foi o ato dele logo depois que ele justificou o erro? Foi pedir o que para Samuel? Uma segunda oportunidade, né? Não, ele falou o que para ele? Vem comigo. Não, volta Sim. comigo. Volta comigo porque ele queria que o povo visse
né? Que fizesse aquela adoração ao Senhor para o povo. Ele não queria. Qual foi aquela palavra que eu usei com você, Fernanda? Se expor. Ele não queria se expor. Não. Davi, quando ele se arrepende, então, quero ele dar já aqui. não está mais nem aí. Fala aí, Fabinho. Segundo Samuel. Mas esse pecado que você acabou de ler, é aquela de Acabe ou é o primeiro? Que ele ofereceu o sacrifício? É a hora que ele. É quando ele fala que é pra ele matar todos e ele deixa o homem lá. o chefe. Amaleque, né? Aqui. Vai, pois agora e fere Amaleque. Destrói totalmente tudo que tiver e não lhe perdoes. E daí tem muita gente, só abrir um parênteses, tem muita gente que usa isso daí para falar de oferta. Assim, tá vendo? Não é para ofertar. Não. Ele está dizendo no nível hierárquico o que é mais importante. Jamais que alguém falar assim, tá vendo? Aqui tá falando que não é para ofertar. Você corrige a pessoa, fala assim, não, você não entendeu o que está escrito nas escrituras. Está dizendo para nível de importância. Mas que tem que ofertar? Tem. Tem que agradar? Sim. Tem que ajudar a obra? Sim. Aí que porque ninguém come palavras. Ninguém come louvores. Não. As pessoas comem alimento. Amém? Aí que tá, né, Fabiana? Que se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, ele, tipo assim, primeiro ele errou, oferecendo sacrifício no lugar de Samuel. Sim. Aí ele pediu uma segunda chance para Deus. Deus deu uma outra oportunidade, que é eliminar todos os amalequitas. Fernando, eu não diria segunda chance. Eu diria que o Senhor dá oportunidade de nós alcançarmos misericórdia. Tanto que se ele tivesse obedecido literalmente aquilo que Deus havia ordenado, aí sim, beleza. Aí você mostra que ele se arrependeu. Ele quis fazer pela metade. Ele fez pela metade, então ele não se arrependeu coisa nenhuma. Não, é porque o coração dele já era um coração corrompido. É isso que nós temos que tomar cuidado, com o coração corrompido. Não dá para obedecer a Deus pela metade. Deus deu uma ordem para ele, vai e faz. Ele foi e fez pela metade e ainda deu a desculpa que é porque o povo meio que pressionou. E aí quando ele peca e ele entende que ele pecou, ele vai jogar a culpa nesse povo e ainda pede para Samuel, vem fazer uma média comigo para que não se exponha ao problema. Então isso é um grande perigo para nós. O pródigo não. O pródigo ele lança aos pés e fala assim, pequei contra ele. Levantar-me-ei, né? Vou ter com meu pai. Mas vamos pro segundo exemplo aqui, que é de 2 Samuel 12:13, porque assim, não vamos ler tudo, né? Mas a gente sabe que Davi pecou. Sim. Né? Davi... Nós estudamos a parábola, a parábola que Natan usou, né? Não, a gente não estudou essa parábola. Mas assim, todo mundo conhece essa passagem, que Davi, ele ficou com a Betseba, jogou o marido lá para a linha de frente para morrer e tal. Tudo foi intencional. Sim. Ele pecou. Aí Deus envia lá o profeta Natan, conta uma historinha para ele como uma parábola. E na hora ele vai punir aquela pessoa da parábola. Então ele vai jogar para ele, essa pessoa é você. Então o que aconteceu ali? Deus confrontou. Sabe quando vem aquela palavra que te confronta? E aí a gente meio que se revolta contra a palavra? Tipo, sabe, vamos dar um exemplo assim, vem uma pregação na igreja e Deus manda bem na raiz mesmo. Aí você fala assim, em vez de você naquele momento pegar aquilo e entender que você está pecando contra Deus em primeiro lugar, e você confessar ao Senhor ali, Senhor, misericórdia, eu fiz isso mesmo, me perdoa. Não, aí você fica revoltado, fala mal do profeta. Se essa pessoa estivesse aqui... Nossa, isso daí foi uma indireta. Aquela pessoa, mas ela não está aqui. Ou a pá, né, que joga. Isso daí você tá tentando justificar ou esconder, que foram os primeiros versículos que a gente leu. Sabe, sobre a transgressão, omitir aquilo? Não, é expor ao Senhor. Não tô falando pra você expor para a pessoa do lado. Qual foi a resposta de Davi? Aqui no 12, vai falar assim, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. 13, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor.
Porque antes dele ter pecado lá contra o cara, né, contra o marido dela, contra ela, ou contra todo o reinado, ele pecou contra Deus. Ele foi contra uma lei de Deus. Ele foi, sabe aquele filme que fala, como é que é? Se fosse Jesus, o que ele faria? Sabe esse filme? A gente assistiu esse filme, eu não lembro o título agora. Esse é o título. É tipo isso, né? Em seu lugar, O que faria Jesus? faria Jesus? Se a gente parasse para pensar nos nossos atos, e se fosse ele no meu lugar, o que ele faria? Assistam esse filme. Qual é o nome, Qual gente? que é o nome? Em seu lugar, o que faria Jesus? É o Netflix? Não, Ai, é mais gente, fácil não no lembro. YouTube. Faz YouTube, tempo que eu assisti esse filme. ele é bem antigo. Mentira. Gente, é pra você raciocinar. Não, é evangélico. Não, é evangélico. Evangélico. Como que é o nome? Eu Em seu lugar, o que faria Jesus? Ah, mas aquele filme de ele praticamente mostra todo. Ai, gente, ele é top aquele. Ele sai demorado, mas é bom. Doida da hora. Dá moça. Então, ó, pequei contra o Senhor. Aqui ele confessou. Ele confessou e nem deu porquê, nem justificou, nem nada. Então, eu quero dar esses dois exemplos, que é o de autojustificação, que é de Saul, e o de arrependimento de Davi, que é esse do 2 Samuel. Aí, o que aconteceu? Saul foi punido. O Espírito do Senhor saiu dele e o Espírito maligno se apossou. Certo? E veio toda a consequência até que chega lá no final, ele mesmo tira a espada que era para matar Davi, matou ele mesmo. Entendeu? Agora, aqui não. Aqui ele alcançou a misericórdia de Deus. Não vamos falar de consequência, mas ele alcançou a misericórdia. Porque ele realmente confessou e se arrependeu. Reconheceu o erro dele. Quer ver? Agora, dois exemplos que eu quero dar. 1 Coríntios 15, 5. Eu acho que esse aqui o Fernando deve conhecer bem. 15, 5? Primeiro, que fala de... que é Paulo que fala? 1 Coríntios 15, 5? Bom, assim, é que para ler o texto, né, ele é muita coisa. Muita coisa. Mas... Dá só uma explicação, assim, mas... aqui eu quero dar exemplo de Pedro e Mateus 27, 3, 5, que é de Judas. Mateus 27. São duas pessoas que errou, mas o arrependimento para a pessoa certa trouxe vida e para outro trouxe morte, certo? Sim. Ou seja, gente, Pedro em todo momento, o primeiro ato extraordinário de Pedro, todo mundo acha que é o emprestar o barco, né? É ou não é? Quem acha que o primeiro encontro com Jesus é o barco, não é? De quem? De Pedro? Porque usou como púlpito. Deixa eu pregar primeiro em cima do seu barco, aí depois você vai lá e cata peixe até umas horas lá. Ah, é sim, vocês lembram? Você está falando da primeira multiplicação dos peixes, que está em Lucas capítulo de número 5? Não, um encontro de Jesus com Pedro. Você está falando Na na praia, praia, depois que Jesus ele ressuscitou? Mas achou assim, Não. foi Não, melhor Quando se Não. encontrou, o primeiro Primeira encontro. vez que você vai se encontrar com Que ele fala, empresta o barco, é isso, né? Isso, me empresta o barco. Lucas capítulo de número 5. Agora, sabe o que mais chama atenção nessa história? É o confessar. Porque Pedro confessa o quê? Senhor, afasta-se de mim, Porque sou homem pecador. porque sou homem pecador. Ou seja, ali ele já alcançou misericórdia. Por isso que quando o Cristo ressuscita, o primeiro nome que ele cita fala Pedro. Sim. Lembra dos apóstolos, como se fosse um geral, mas fala assim, e a Pedro. Por quê? Pedro tinha negado. Pedro estava em confusão. A negação, o Pedro só não estava em confusão só por ter negado. Ele estava em confusão porque ele tentou com a sua espada defender o mestre. Porque todo mundo crucifica ele por ter negado. Aí, pipoca. Mas ninguém teve Mas coragem de todos fazer o negaram, quê? né, pastor? Sim, com certeza. Mas ninguém vê que o único que ficou para defender puxando espada foi quem? Pedro. Pois simplesmente ali entrou o conflito na mente dele. Por quê? Peraí,
Eu não estou entendendo mais nada. Por quê? Quis ajudar. Eu estou tentando ajudar ele. Eu estou tentando socorrer ele. Ele fala para me guardar a espada. Eu estou tentando ajudar ele, impedindo isso daí. Não, Pedro, guarda. É que não era com... Não era o momento. E muitas vezes a gente pensa que, tipo assim, ó, Que é o Deus me momento. deu essa sinceridade na boca e eu Não tenho é a que hora usar essa certa. sinceridade. Não é a hora certa. Tem seus momentos que você tem que ser sincero? Sim. Ser original? Sim. Porém, nem sempre. Por isso que temos que ser conduzidos pela vontade e o querer do Espírito Santo que há em nós. Para saber a hora de ser sincero e a hora de não ser sincero. Ou melhor essa, porque esse não sincero pega mal, né? Esse não sincero pega mal. É melhor se abrir a boca na sinceridade ou ficar calado, mudo. Não é a hora de você usar a sua espada. Estão entendendo? Essa é o entendimento dele, tanto se preocupar em pedir para avisarem Pedro e depois aparecer para quem? Pedro. Nessa tradução aqui, ele vai falar e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Cefas é quem? Pedro. Pedro. Então, é Pedro? Sim. Porque o que acontece? Se entende que ele teve um momento a sós. Uma Um intimidade, momento- isso. um tete-a-tete Isso. entre o Deus e o Criador. Porque E a criatura, quer dizer. Porque Pedro, ele negou, mas Pedro se arrependeu. E Pedro teve essa oportunidade de estar perto de Cristo, de ter esse momento íntimo com Cristo. Que oportunidade. Que oportunidade. Agora, Judas, quando pecou, o que ele fez? Quando ele errou, o que ele fez? Ele catou as moedas dele e foi para quem? Para os sacerdotes. Envolvido. Quando ele viu que ele errou, o que ele podia ter feito? Ter se jogado aos pés de Jesus e pedido perdão. Sim, Mas não, ele foi... tentar Ele foi renegociar. Você está Em todas entendendo? essas passagens pode se conciliar assim. Na verdade, os arrependimentos verdadeiros, pode se usar a verdade no arrependimento. Sim. Não como é que usa a palavra? Não a justificação, A né? justificação, não. Justificação nunca. Entendeu? Essa diferença que a gente encontra nos textos. O verdadeiro arrependimento é a verdade, é a palavra verdadeira. É você chegar você precisa entender. Primeiro, que arrependimento não é só lágrima. Arrependimento é uma decisão de não fazer mais. Isso é o arrependimento. Quando eu confesso que eu errei. Não que eu errei porque o Eli me induziu a errar. Primeiro, porque por mais que ele falou qualquer coisa ou estava comigo no erro, eu tenho que ser aquela pessoa responsável. Eu tomei a decisão. Ele não amarrou meus braços e me levou a fazer. Não, eu fui porque eu quis. Então, às vezes nós erramos e jogamos a culpa no outro. É aquele versículo assim, sujeitai-vos a Deus. resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É resistir o pecado? Não. É resistir o pecado? Entenda bem uma coisa. Você tentar lutar contra o pecado é burrice. Porque ele já te venceu. E nós temos tendência ao mal. Porque o mal que eu não quero cometer, esse eu já fiz. É resistir o diabo. É saber ter visão espiritual, saber onde que ele está armando a armadilha, onde ele está usando as pessoas, onde ele está mandando, induzindo você a ir em tal lugar, em uma conversa, em um local. É você resistir a ele. Agora, o pecado, você tem que, foge, corre. A sua fraqueza é álcool? É o alcoolismo? Sai de perto de bar. Sai de perto de amigo que bebe. Ah, não, mas Jesus sentava com os malfeitores. Ah, tá. Ele era beberrão? Porque você falar que Jesus era beberrão, você é um do grupo dos fariseus hipócritas. Tá entendendo? Ou seja, ele estava ali no meio como luz, pregando para aquele povo, pregando arrependimento. Em nenhum momento ele sentava para tomar, não. Em nenhum momento ele sentava para se prostituir ou falar mal de alguém, não. É pelo contrário, ele era a luz, ele era a diferença. Você pode estar no meio dos seus amigos? Pode. Você pode estar na sua escola? Pode. Você pode estar no seu trabalho? Pode. O que você não pode é participar da sujeira. Você não pode é se contaminar.
Ah, mas tá lá, ô pastor, tá lá, eu tenho que estar no meio, né? É porque eu tenho que ser luz, então eu tenho que tomar junto, tenho que falar palavrão junto, eu tenho que falar de mulher junto, você vai junto. Como que você faz a diferença? Como você faz a diferença se quando você tem a oportunidade de estar no meio dessas pessoas e ser diferente, você se acha tão bom que você não pode estar no meio dela? Como você faz essa diferença? Não tem como. A gente é diferente nas nossas atitudes. Eu estar numa mesa onde tem 5 bebendo e eu não bebo, eu faço a diferença. Sim. Não é porque vocês estão bebendo que eu não posso estar perto de vocês. Não é porque você bebe que eu bebo também. A gente, como é que é aquela frase que deu uma repercussão aí? A gente não odeia o pecador. Como é que é? A gente não gosta... deu uma repercussão isso daí que deu uma confusão. Você tá falando da Bruna Carla? Como é que foi? Deus abomina o pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso, é mais ou menos isso aí. Às vezes eu não quero estar num lugar ou com algumas pessoas porque aquela pessoa é pecadora. Então é porque eu não tenho domínio próprio. Contrapartida, gente, entenda bem uma coisa, santarrão também assusta. É verdade. É um perigo. Que entenda bem uma coisa, o evangelho é um evangelho de amor. Da santidade. O evangelho é bom. A palavra pregada é excelente. É boa e agradável. Anunciar a oportunidade. Não é? Não é? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você entra no meio dos camaradas, você entra no meio da roda e você assusta eles? O que você está fazendo com o evangelho? Você não está pregando, não está fazendo nada. Não, você só está afastando aquelas vidas da luz. Não, se for para ser da luz, ser igual você, deixa quieto. Como assim, pastor? Ser santarrão. O cara lá falou um palavrão, você está no meio de quem? Você não está no meio de pecadores? Uma coisa é eles virem e entrar na sua roda, no seu meio convívio ali, onde ninguém fala palavrão e o camarada começa a falar palavrão. Agora você está no meio deles, você está no meio da roda deles, daí o camarada faz um palavrão, você, ixi, meu, não fala isso perto de mim não, porque, meu, eu sou santo, eu sou crente. Eu assusto. Aí, quem não vai querer você esperto é eles. Aí vai falar que o crente é chato, que o crente é quadrado. Então tem que saber ponderar essas coisas. Tudo Agora, equilibrado, quer né? ser crente que nem Tudo bem equilibrado. Agora nessa roda, o camarada encontrou você ali sozinho e fala assim, meu, eu admiro você. Por quê? Ah, porque você é crente, né? Dele, como é que você sabe? Ah, porque ó, você tava lá no meio da galera ali, mas eu não via você falando um palavrão. Eu não via você falando de uma mulher. Eu não via você falando mal de ninguém. É pelo contrário, suas palavras eram como sonidos bons, de algo agradável, algo pacificador. Agora, como é que você está sendo exemplo nas trevas? Será que você está sendo luz ou você está sendo mais obscuro que as trevas? Mas isso entra um dos frutos, que é o domínio próprio. Domínio próprio. Mas você sabe que quando eu comecei a parar de fumar, essa questão de fumar, eu passei por um processo assim. Às vezes eu não ia na casa de uma amiga que fumava muito por conta do quê? Porque eu ainda estava naquele momento de libertação. E muitas vezes tinha muita gente baixando o peito e falava assim, meu, mas você tem que ter opinião própria. E eu confessava, eu ainda não estou preparada. Porque você ainda não tinha isso. Entendeu? Eu falava assim, eu ainda não, eu sei, eu larguei o vício, mas eu sei que eu posso ainda. Sim, porque, que assim, é o versículo que a gente acabou de falar. Sujeitai-vos a Deus. Sim. Resistir o diabo. Porque isso que o pastor ele falou assim, quando você estiver assim perto de alguma situação, né, foge, né, do pecado. Vamos assim, eu confessei que eu não queria mais fumar, então pra mim aquilo ali já não é mais bom. Se eu vier a fazer, eu não estou pecando contra ninguém, porque eu estou pecando contra Deus. Só que ali eu olhava e falava assim, mas eu ainda não me sinto bem pra estar ali, porque eu sei que eu posso cair, eu não quero mais isso. Então o que eu fiz? Eu dei um tempo, tipo aquela coisa, entrei dentro da caverna, eu mesma. E aí muita gente pode dizer, mas você tem que ter opinião. É que muita coisa você fala isso. Foge do pecado, onde ele fala, você não tem opinião, você tem que ser uma pessoa de opinião. E às vezes você olha e fala, nossa, mas será que você tem que ser desse jeito, rígido, em opiniões, né? Não, mas aí, dizer, né? Então, mas aí tem que ter um equilíbrio. Quando você começa, é como uma criança, que ela começa gatinhando. É quando Paulo fala com o povo,
entendeu? Eles ainda não estavam firmes, ele não tinha como falar com aquele povo de uma situação espiritual, mais eles eram profunda. como, não dava, porque eles ainda eram como um bebê, eles tinham que tomar um leitinho, não dava para dar uma comida mais grossa, entendeu? Nós somos assim, nós começamos a caminhar, não adianta eu querer, para alguns eu vou falar, você tem que ter um domínio próprio, por quê? Porque você tá na caminhada, você tem que amadurecer. Você já tá bem crescidinho. Entendeu? Agora para outros não, calma aí, ó, você ainda tá sentindo que você não tá firme, sujeitai-vos a Deus, aí resiste o diabo, resiste essa situação, foge dela, sabe? Tá vendo que ali tem um perigo? Não vou, entendeu? Aquela pessoa que ela tem problema com mulher, vamos pôr um homem assim que tem problema com mulheres e tal, ele sabe que ele tem essa queda, ele vai ficar em rodinhas de mulher, vai ficar cutucando aquilo que ele já sabe que tem um perigo? Não. Cutucando uma onça com vara curta? A pessoa que usa droga, ele tá num processo de libertação. Eu vou falar pra ele, meu filho, tem que ter um domínio próprio. Não, ele tem que ter? Tem, mas ele precisa amadurecer primeiro. Sim. Então, primeiro, antes do domínio, é resistir. E é nesse processo que às vezes você vai passando, você, ao redor, você é tipo apontado e julgado porque você tá ficando chata, porque você tá, né? Seguindo o Evangelho de Jesus, você começa a ser julgada e apontada. É onde às vezes muita gente transgride tudo, volta tudo pra trás, desanima. Não aguenta. Porque fala, não aguenta essa pressão, preciso mesmo. Né? Aí às vezes acaba deixando de seguir Jesus e volta tudo. Volta tudo. Eu não sei assim, eu acredito que todos que entram, todos que estão no Evangelho passam por essa situação. Passa. A não ser aquele que vem de berço e toda a família de berço, eu não sei, porque até a vida lá fora, né? A maioria sofre esse tipo de pressão, por quê? Porque, queira ou não queira, a luz entra, gente. A luz entra e, consequentemente, as trevas se incomodam. Não tem jeito, as trevas vão se incomodar. Sabe por quê? E os primeiros que se incomodam é a própria família. A família é o que vai repudiar. Porque uma vez que você é luz e as trevas se incomodam, porque automaticamente a luz vence as trevas. E treva nenhum quer ser vencida. E quando ela vê que você está fazendo, automaticamente no psique dela fala assim, ó, bom, se ela está fazendo, está me expondo que eu também tenho que fazer. Está me expondo que eu também tenho que ser. Ou seja, está forçando uma coisa que eu não quero, porque coisa boa é ser treva. Coisa boa é estar na escuridão, com meus pecados ali, com as minhas transgressões ali, e é gostoso praticar isso aqui. Então, se essa luz chegar muito perto de mim, automaticamente, se andares com ele, a luz te expõe, mas não ao povo, e sim a você mesmo. Lá dentro o Espírito Santo está batendo. Faz isso não, filho, você sabe que você está errado. É o Espírito Santo conduzindo a pessoa ao arrependimento. Porque quem convence ao arrependimento é o Espírito Santo lá dentro. Daí tem gente que fala, quer dar um nome para o Espírito Santo escrito assim, ó, intuição. Não, Espírito Santo. O Espírito Santo é o que nos conduz a falar assim, meu, será que isso está certo? Não, está errado. Também. A maturidade é necessária e só se conhece a maturidade aqueles que passam depois dos rudimentos. O rudimento é os princípios. Princípio o quê? De entendimento da palavra. Os rudimentos, desculpa, Fábio. Os rudimentos principais e primordiais são aqueles mais básicos que você aprende. Não é em quantidade de tempo que você vai para a igreja. Não é quantidade de ano, não é quantidade de vezes, não, e sim de conhecimento. O que a Bíblia fala, o que o Senhor tem transcrito aqui, ó, para nos ensinar. Ou seja, você quer passar dessa fazinha de leitinho? Começa com a palavra. Queira entender, procure entender, prossiga entender. Amém? Amém. Uma criança, você deixa um chocolate assim, ó, várias caixas de chocolate na frente dela. Será que ela vai comer? Chocolate bom, saboroso. Eu cato o Danielzinho aqui, ó. Cato o Danielzinho aqui, ó. Coloco aqui várias caixas de chocolate. Pela inocência, sim. Pela inocência, ele não vai se acabar? Sim. Vai ou não vai? Vai. Mas e aí? E se eu colocar chanto aqui? Na frente dessas... Sobra um pra mim. Só que a chanto sabe que tem a diabetes.
Aí ela vai controlar. Aí ela vai ter que controlar. Aí ela tem que controlar. Não come não, Vou dar esse porque vídeo senão pra menino assistir. você está suicidando-se. Você tem um entendimento que aquela quantidade de chocolate no seu sangue vai destruir você. Mas aí é errar sabendo. Tá errando. Errar sabendo. Aí, Ou seja, ela tem consciência, ela tem maturidade de entender que aquele chocolate faz mal para ela. Aquele açúcar no sangue dela faz mal. E mesmo se ela não tivesse diabetes, aquilo ali, o exagero faria até mal para o estômago dela, porque automaticamente daqui a pouco ela está vomitando de tanto açúcar dentro do organismo dela. Uma criança não tem esse entendimento. Ele está comendo, às vezes está até doendo a barriga, ele está comendo ainda. E a maturidade, ela é aquele versículo, vamos usar, aquele versículo que a gente usa como base para o Transformados, é qual? Então vamos lá. Ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu falo de uma renovação do meu entendimento, é uma mudança de mentalidade. Ou seja, quando eu começo a pensar diferente, as minhas atitudes são diferentes. O meu jeito de ser... Tudo é diferente, tudo. Então, esse versículo que a gente carrega desde o começo é isso. É uma renovação, é uma mudança de comportamento. Para quê? Maturidade. Eu deixo de ser criança e começo a ir para uma fase adulta. Isso é o evangelho. É deixar de ser menino para ser um adulto. Entende? Transformação de mente, gente. Voltamos a afirmar até gerar. Nós vamos repetir até começar a gerar essa semente dentro de vocês. Porque através da repetição se cria um entendimento. É didático isso. Tá entendendo? Se o entendimento da palavra não está te fazendo mudar, cuidado. Porque a semente que você está lançando, você não está deixando germinar. Você não está fortalecendo a germinação dela. Você não está regando. Você não está se preocupando em gerar resultado. E gerar resultado não é quem está fora que tem que ver. É você que tem que sentir. Eu era de um jeito, já não sou mais. Eu fazia de uma forma, já não faço mais. Quando você chegar no princípio da metade que alguém fala assim pra você: nossa, Márcia, você? Cara, eu tô ouvindo você, nem parece aquela menina que eu conheci lá aquele tempo atrás na escola. Olhar pra Fabiana, alguém trombar lá no centro de Osasco, olhar pra Fabiana e falar assim: você? Nem parece aquela menina que fumava um maço de cigarro. Não parece um monte de coisa, né? Que dançava lá no rancho musical. Não sei porque ele tá trazendo meu pecado. Que foi? Não tô entendendo. Tem tanta gente aqui que hoje ela liberta, gente. Então o testemunho dela, você quer saber? Aquele que traz seu testemunho pra luz, tá dizendo assim, eu sou liberto. Por isso que eu posso trazer pra vocês. Não é minha fraqueza. Não é minha fraqueza. Ela fala muito pra mim da minha mudança. Ela fala muito. No tempo que eu estava nas trevas, que eu falo que estava, né? E para os dias de hoje, ela falou assim que é uma grande diferença, que naquele tempo não era eu, logicamente, não era eu. Eu era uma coisa assim que olhava, queria todo mundo fugir de mim. Hoje não, hoje ela vem pedir conselhos. Falou tudo, Carol. Não era você. Sabe por quê? O tempo da cegueira, quem coloca é o Satanás. Porque a parábola do pródigo diz assim, e ele, voltando a si, lembrou-se. Quando ele volta a si, por quê? Não era ele. Quem estava conduzindo ele era o espírito de porco. Sabe por que ele desejou, Enéas? Porque era o espírito onde queria ficar. O espírito leva para a lavagem. O espírito leva para o convívio da lama. Quer voltar para o vômito. É o espírito maligno que quer conduzir a nossa vida ao quê? As coisas que essa terra está destruída a estarmos cometendo. Porque é muito mais fácil, Enéas. É muito mais fácil. Agora, o caminho estreito é o que te leva à salvação. Daí você fala, é difícil? Não, meu querido. Não é difícil.
Não é questão de ser difícil, é questão de negar a si mesmo. Renunciar às suas próprias vontades. E quando você se apaixona por Ele, quando você faz por amor a Ele, isso fica simples de fazer. É simples. Procura pra mim esse versículo aqui na internet, por favor. Ó, aí vamos lá. Agora eu quero passar pra vocês algumas frases sobre renunciar. Eu não lembro onde tá. Coloca no Google. A gente escreve como renúncia. Renunciar. Renunciar. Não, sim, as frases. Ah, sim, vou falar. Ó. Quarto, tá? Renunciar à associação com o pecado. Então aqui a gente vai orar de algumas formas. Ah, associação. Associação com o pecado. Algumas palavrinhas que a gente pode usar na hora da oração, tá? Porque quem busca o perdão de Deus, se arrependendo e confessando, alcança misericórdia. Então, você pode usar essas palavras assim, ó. Eu renuncio... Não, eu vou falar e vocês não precisam escrever, aí eu já falo as palavras. Peraí, ó. Eu renuncio o pecado que foi a porta de entrada para o inimigo agir na minha vida, tá? Então, é esse tipo de renúncia. Eu encontrei a porta. Eu encontrei o que foi que deu... Eu não gosto de usar a palavra legalidade, mas vamos pôr assim. Aquilo que deu a entrada, a legalidade para ele entrar. Então, você vai usar renuncio... Cancelo. Um embaixo do outro? É, um embaixo do outro. É pra vocês usarem na hora que vocês estão fazendo. Seria isso aqui, Renuncio, cancelo. Acho que não. Peraí. Renuncio, cancelo, rejeito, abomino, desligo. Se tiver mais, depois vocês usem também. Uma dúvida, abomino é com B mudo ou com outro? Abo. Não é mudo não, né? Não. É que foi tão rápido a palavra porque eu tirei o E o HD aqui. Tô na época do HD ainda. É, Assim como você se vê, eu acho que é Salmos. Não é Salmos? Assim como eu me vejo, assim eu sou. Como é que é esse versículo? É, tipo isso. Sabe onde é? É Tiago, ela tá achando que é. você tá falando como espelho? É, tipo assim, tem um versículo que fala que assim como eu me olho, assim eu sou. Assim Provérbios como eu 23, me 7. vejo. Qual? Provérbios 23, 7. Isso, é esse aí, eu acho. É Provérbios, então. Provérbios. Mas guarda aí que a gente já entra nele. Então, ó, fale pra Deus e também pro inimigo ouvir. Por quê? Eu tô orando, eu tô cancelando, eu tô desligando tudo. Então, eu cancelo toda a ligação, renuncio todo contato ou aliança com o diabo. Com o diabo. Aí, o que você vai fazer? 3 pontinhos. Você vai dar nome ao seu pecado. Você vai dar nome ao problema. Você tá entendendo? Tô dando, assim, algumas formas de orar. Exemplo. Então, eu renuncio, eu cancelo, eu desligo, sei lá, você vai falar na sua oração e dá nome. Igual aquele dia que eu falei, Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Tá, quais pecados você quer que eu perdoe? Entendeu? Então, dá nome. É importante você dar nome. Entendi. Dessa forma. Tem várias versões. As renúncias na Mas nossa a versão mais doida que A nossa renúncia nas orações. Senhor, eu renuncio. Isso. Mas Eu faça rejeito isso. Então, mas sabe uma... Eu abomino Isso. Tem que fazer isso de coração verdadeiro, gente. Não é simplesmente uma palavra. Não, eu tô falando do que ela falou. Por que vocês estão rindo do quê? De mim? A gente tá falando que vai ter que fazer uma lista. É verdade. Essas meninas tudo doidas. Ó, quinto. Vamos lá, porque a gente quer terminar hoje. Quinto. Aqui também são palavras de confessão. Ó, gente, aqui, ó. Hoje tem apresentação. Hoje.
Ó, confesse o senhorio de Jesus sobre a sua vida. É pra Confesse. Vai escrever? Quinto, confesse o senhorio de Jesus. Sua vida. Em palavras. De Jesus na sua vida. Em palavras. Vírgula. Em ações. Pera. Confessa o quê? O senhorio de Jesus Em sua vida. sobre sua vida. Sobre sua vida? Quando nós chegamos, ele estava escrevendo isso. Você pegou isso aonde? Escrevi. Ele Ah, o escreveu. Eli ajudou vocês. Ele escreveu. Porque eu não Escreveu, escrevi, né? não. Cadê que ele escreveu? Onde que tá isso aí, Fábio? Aí, tá aí, ó. Embaixo, confessa o senhorio de Jesus sobre sua vida. Em palavras. Calma, amor. Elas estão lendo. Tira o dedinho, filho. Tira. Em pensamento. Estás ansioso? Estás ansioso? Dedinho nervoso. Que bom, porque vai ficar mais fácil de vocês escreverem. Oxe, mas você escreveu isso agora? Não, né? Quando eu cheguei, ele estava fazendo. Ai, gente, eu não tive tempo de fazer isso pra vocês. Aquele que se antecipa, governa. Alá Eduardo Reis. Alá Eduardo Reis. Isso aí não é meu, não. Ah, mas ficou legal isso aí, né? Pode apagar? Vai pra escrever tudo isso aí? Jesus. Não pode apagar o Então, ó, velho. Acho também? Presta atenção. Confesse. Lá onde tá escrito, confesse. Aqui são frases, tá bom? São frases que você confessa. Deixa nós copiar. Não tira, amor. Deixa pra elas. Mas é pra copiar? É o que ela estava ditando. Eu já me perdi. Aonde vocês querem? Aqui? Peraí, eu tô no confesse. Não, vamos fazer o seguinte, você manda isso aqui. Confesse 2 pontos. Mas não, não, não. Meu Deus. É a melhor lição de casa. A gente aprende a escrever, né, Eli? Só para me ter mais Peraí, vocês já copiaram esse primeiro? Sim, Não, sim, confesse eu já. não. Eu já tô na parte dela. Tá, copia que eu já vou tirar, então. Eu Vai. já tô no Senhor, eu já copiei até tu és o Senhor da minha mente. Senhor da minha mente. Deixa ele terminar. Gente, mas eu gosto das listas. Não, eu trabalho. Não, eu não sei porque esse ponto tá lá no fundo. Tá explicado. Eu escrevi rápido na hora. Mas só que agora eu tô meio errado. Não é que não tá enxergando, não. Mas O jeito que a frase tava uma em cima da outra, aí fala. Pode descer? Descer, Senhor da minha mente, é o segundo. Mas eu não vai escrever. Não, desceu ou subiu? Subir. Tá. Ai. Tá legal, hein? Ixi, eu já tava. Olha, eu pulei duas frases. Deixa elas copiando. Deixa elas copiando. Eu achei que eu já tava terminando de falar duas linhas. Descubra meus segredos. Eu vou colar na minha cabeceira, lá na minha parede. Depois de ouvir também. O próximo é Eu sentimento. tenho carro, O né? próximo é, ó. Tu és Senhor dos meus sentimentos. Ei, pessoal, depois de ouvir do meu orelha, Eu tô repetindo. Depois dos sentimentos. Pode subir, vai descer. vendo? Isso. Gente, essas palavras no mundo espiritual são terríveis, viu? Não é simples mesmo, não. Não, ali tu és a minha luz. Esse tempo era outra coisa.
parte principal, que é as armas. Como devemos lutar. Isso. Nossa. Terminaram aqui? Mas é muito bom. Ó, então vamos lá, ó. Confesso o senhorio. Quando eu entendo que eu tenho um dono, que eu sou uma Propriedade peculiar dele. Então aqui eu estou confessando, ó. Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Tu és o Senhor da minha Mente. Tu és o Senhor dos meus Olhos. Tu és o Senhor dos meus Ouvidos. Tu és o Senhor dos meus Pensamentos. Tu és o Senhor dos meus Do meu corpo. sentidos. Ou ele não colocou? Não. Sentido. Tu és o Senhor dos meus sentidos. Sentimento também. É sentimento e sentidos. E tu és o Senhor do meu corpo. Ou seja, ele é Senhor de tudo em você. Você Seria é... melhor ter escrito assim, tu és o Senhor da minha olhos, ouvidos, sentimentos, corpo. Sim, seria mais básico, mas eu coloquei como frase para vocês entenderem assim, o poder que cada frase vai ter. Quando você ora, claro, você simplifica, você vai falando, mas entende assim o poder disso. De você entender que para cada pedacinho Ele é o Senhor. Porque se eu falar assim, ó, o Senhor, tu és o Senhor dos meus sentimentos. O que o inimigo mais vem na gente? Meu, primeira coisa, ele vai atacar as minhas emoções, certo? O adversário, ó, gente, ó, o inimigo, ele ataca as minhas emoções. Quando as minhas emoções estão oscilando, o que ele vai fazer? Ele vem na minha mente, porque aí os meus pensamentos começam a ficar tudo conturbado. Quando eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar essa atitude errada, porque tá tudo conturbado. Começou pelas minhas emoções. Então, o Senhor é o Senhor dos meus sentimentos, dos meus sentidos, dos meus olhos. Sabe quando você olha uma coisa, só que na verdade aquilo não é o que você está enxergando, mas é um cenário que o diabo está fazendo? Mas agora eu vou orar e vou falar, Senhor, tu és o Senhor dos meus olhos. Tira as vendas, sabe? Desfaz o cenário, porque todo o senhorio é teu. O diabo não tem posse, ele não pode tocar, ele não pode me enganar. E aí você começa a usar essas frases. Ou até acrescentar, tu és o Senhor dos meus caminhos. De tudo. Aqui é só um basiquinho, né, gente? E aqui eu coloquei mais assim, tipo, nós, né? Entendi. Mas você coloca tudo. Ó, aqui, ó. Se sujeite ao senhorio de Cristo. Você tirou? Só não vai falar que Não, Jesus só é o Senhor pra- dos meus pés. Só para entender o que a palavra Senhor significa no dicionário. Que dói, né, Neide? Gente, Dos pés. Seus pés. ó, Os pés furados. existe algo bom e algo ruim. Porque os judeus, ou melhor, os israelitas, eles não declaravam o nome de Deus. Por respeito, porque não era uma palavra, não dirás o nome do Senhor em vão. Então eles raramente declaravam, só declaravam mesmo naquela necessidade mesmo, entendeu? É bom porque existe o respeito, existe o engrandecimento sobre o nome dele, porém, ele começou a ficar obsoleto. Tipo assim, por tanto não declarar, ele começou a ficar desfeito. Ou seja, eles não tinham o nome do Senhor declarado em seus lábios. Sendo esquecido. Sendo esquecido. O que é que acontece? Senhor, Senhor, Senhor. Muitos que dizem Senhor não herdarão e também nem entrarão. Tá entendendo? Mas é questão do quê? De você entender o que é a palavra Senhor que você tanto declara na igreja. Ai, Senhor. Não é algo pejorativo, não é algo fácil, não é fútil o que você está falando. Mas sim reconhecimento. Quando aquela mulher adúltera tá lá no chão e olha para todo mundo e vê que ninguém estava acusando ela, ela fala o que para Jesus Cristo? Ninguém, Senhor. Naquele momento, ela alcançou o senhorio de Jesus, porque ela reconheceu Jesus Cristo como o dono dela. Não simplesmente porque ele a resgatou de um apedrejamento, certo? Porque prefigura sim a salvação na cruz, prefigura sim. Porém, o reconhecimento, quando ela reconhece que ele é Senhor dela, acabou ali. Daí você fala assim, pronto, tá salvo? Tá. Porém, ela fala o que nessa? O que ele fala para ela nessa? Vai, mas não peques mais.
Ou seja, é uma ordem, é uma ordenança. Não vou te apedrejar não, pode ir embora. Legal, tem muita gente que entra dentro da igreja atrás de uma bênção, atrás de um livramento, atrás de alguma coisa e vai embora. Agora, aqueles que reconhecem Jesus Cristo como teu Senhor, se apaixona por Ele. E segue Ele pelo caminho, como segue o Bartimeu. Sim, ou seja, já não é mais pelo que Ele pode me dar, e sim pelo quem Ele é. A partir do momento que você reconhece o senhorio, o dono da tua vida, o dono do teu caminho, o dono do teu futuro, do teu destino, do seu controle, se render, gente, se render. O que prefigura se render? Quando um policial chega para alguém que ele vai abordar, ele fala o quê? Mão na cabeça. Não fala? Sim. Por que mão na cabeça? Ele fala assim, ó. Coloca a mão na cabeça, junta os dedos. Ó. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Eu já fui plantado, já fui. Não, mas eu ensinei isso pra vocês aqui. Quem lembra disso daqui? Da medula? Faz aí, Fabiana. Do cerebelo? Faz aí. Juntou, você rendeu, o policial rende a pessoa, independente se é um delinquente, ele vai revistar a pessoa, ele fala, mão na cabeça, junta os dedos. A pessoa junta os dedos. Ele pega aqui, ó, e segura. Não tem saída. Fabiana, tenta tirar os dedos. Não tem saída. Tenta soltar as mãos. Tem como, Fabiana? Não. Não. Porque se ela tentar, vai começar a doer os dedos dela. Tá entendendo? Fabiana, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá rendida? Aí eu posso revistá-la. Porque a mão dela tá amarrada. Sim. Ela está rendida. Tá entendendo? Agora, se render ao Senhor, é você aceitar o querer e a vontade dele, pronto, e acabou. Sim. Ah, pastor, eu não tenho opinião. Lógico que você tem. Se você tem o livre-arbítrio, você é filho, você pode conversar. Agora, se render a ele, se render ao senhorio dele, é falar assim, ó, você já sabe até o que eu penso, mas como você gosta de conversar comigo, eu vou falar pra você. Tá bem? Agora vamos conversar, eu e o senhor. Tá entendendo? Ele gosta de prosear com os filhos dele. Ele gosta de ter um tete-a-tete. Ele gosta de ter um quarto onde você pode falar com ele e ele fala com você. Porque esse negócio de você falar e dormir, tá errado. Para e começa a ouvir ele. Esse negócio de você está sendo usado por Deus e Deus está falando, e você não tem um silêncio naquele momento ali, é porque você está falando assim, ó, não, ele só fala com palavras, não, ele fala no silêncio também. Sim. Vocês estão entendendo o que é se render a esse senhorio? Isso me faz lembrar de um filme, o Caminho da Liberdade, da Salvação, uma coisa assim, que tem o 1 e o 2. Eu não assisti não. Acho que não. Que mostra várias pessoas indo num restaurante no meio da estrada e quem vai atender? Jesus de Nazaré. Acho que eu já assisti. É muito bom. Tem um e o 2. É muito show. Eu não lembro. Você assistiu? Acho que sim. Vamos assistir. Caminho da Liberdade. Sim, é tipo um trailer no Sim, restaurante. sim, É um sim. trailer no Tipo um restaurante. Acontece Fechou. muita coisa. Caminho do quê? Da liberdade. Amor, Tá, vamos mas acelerar aqui. Pode seguir. YouTube. Netflix não tem mais nada, filho. Peraí, que eu não tenho primeiro. Amém, gente? Amém, pessoal? Amém. Tá no Vamos lá, fala. YouTube. Tá no YouTube. O livro. Muito bom mesmo, muito bom. O livro. Eu senti aqui o livro. Vou ver se eu compro mais. Igreja! Glória a Deus! Se sujeite ao senhorio de Cristo. Coloca ali embaixo. Não, é a continuação. Se sujeite ao senhorio de Jesus Cristo. Pra anotar, né? Peraí. Tá na tela. De Jesus Cristo. Tá acabando, gente. Sabe que essas palavras aí, a forma da gente escrever e recitar isso lembra também de um outro filme? Deus. Quarto de Guerra. Ai, é muito bom. Isso, também. Nossa, maravilhoso. Esse não. Nossa, acho que a gente tem que assistir um filme, né? Esse não tá no Netflix também. Qualquer dia a gente vai fazer aqui. Ah, em seus passos o que faria Jesus. Isso! É É o esse. nome do filme. O nome do filme, O Caminho para a Eternidade. Ah, meu Deus.
Colocou liberdade. Inês, lança no grupo aí. Gente, vocês colocam. O nome só, hein? Pelo amor de Deus, Tá. não coloca vídeo. Em seus passos. Não coloca o filme. Tá, tudo bem. Ele vai pôr no grupo. Eu coloco. Isso. Em seus. Nos dois grupos, tá? Tá. Dois? Vocês têm que ir todo mundo Telegram. pro Telegram, que é lá que dá pra colocar bastante coisa. É verdade, Telegram. É isso. Meu Senhor, tu és meu Senhor. Tu és meu próprio. Pode descer um pouquinho. Acabou. Foi muito, Tu acho que és foi o meu muito. Senhor. É o Foi final. Tu és o meu Senhor. Não, eles não precisam copiar aquilo ali, é só ter uma noção mesmo. E tem mais embaixo? Tem. Mas não precisa escrever. É anotações minhas. Gente, isso daqui é só um esboço, tá? Ou seja, esse tipo de exercício aqui é um exercício até que meio para você tanto trabalhar no lado espiritual, como também trabalhar no lado mental. Para você ter o reconhecimento de quem é Cristo na sua vida e para você declarar a grandeza dele. Posso dar uma tarefa para vocês? Uma oração. Quem é Jesus na tua vida? Daí você começa a colocar, pastor, eu não lembro daquela palavra, vai na Bíblia e vai lá, no majestoso, príncipe da paz. Daí você cata uma palavra dessa e fala assim, não, peraí, príncipe da paz? Não, peraí, por que príncipe da paz? Vai em cima do versículo, vai em cima do entendimento, vai em cima do contexto. O Senhor te leva para as escrituras para você ter o reconhecimento, quem é o Cristo que você declarou como príncipe da paz. Vocês estão entendendo? Ou seja, o que a gente mostra para vocês é só um ponto. A gente só mostra um ponto. A gente só leva vocês até a água no calcanhar. Agora, entrar, aí é contigo e o Espírito Santo. É verdade. E vai por mim. É melhor ir com ele, porque ele te leva até as águas profundas. Mergulhar. Amém? Amém. Criança só brinca no raso. Então é assim, pode falar. Então é assim, eu sou o teu servo. Eu tenho que ter essa convicção. Eu sou o servo. Eu não seguirei o meu caminho. Princípios, minhas ideias. Não andarei de acordo com minhas escolhas. Eu me submeto a ti, Jesus. É entender que ele é dono de tudo isso. Ele é dono do meu caminho, ele é o próprio princípio, tem os seus princípios, as ideias vêm dele, as minhas escolhas tem que ser as escolhas dele. Então, é uma forma de eu me submeter a Cristo, tá? Quando você começa a proferir essas palavras, essas que vocês escreveram, consequentemente, sua mente começa a entender, automaticamente suas ações, atitudes mudam. Lembra que nós falamos do Romanos 12:2? Então, quando eu começo a falar, quando eu começo a profetizar aquilo, eu começo a usar as palavras, aquilo eu começo a entender, começo a entrar. Essa é a importância. Reflita que Jesus é o único Senhor da sua vida. Assim o inimigo não pode mais ter acesso, porque você tomou uma decisão, uma atitude que rompeu com as trevas em sua vida. Aí entra aquele versículo. Cadê o versículo? Isso daqui, gente, é anotação minha para poder falar para vocês, para não esquecer, mas não precisa escrever. Não, se vocês quiserem escrever, vocês podem escrever. Aí é que tá, dependendo da versão, muda as ideias. Não, é o que eu falei, aquela que você... Porque como imaginou seu coração, assim ele é. Cadê aquela do King James lá? Essa aí, por quanto... Não. Tô falando? Não. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, o seu coração não está contigo. Não, é só a parte A ali, ó. Aqui. Porque tá aparecendo pra eles? Não. Não, tá acima. Não, bebê, ali é os versículos. Ou não, acho. Ali mesmo. Isso, gente. Só a parte A, ó. 7. Porque como imagina... Pode deixar aí, eles estão vendo. Não dá pra enxergar não, Bem Fábio. pequenininho. Não dá não? Tá bom. Só a parte A. Agora sim. Agora eu tô enxergando. Só a parte A, gente. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Por isso que eu queria mostrar as outras versões.
Só 23, 7A. Coloca 27, 7A que você já sabe o que é isso. Tipo assim, como você se olha. Como que eu me vejo? Eu me vejo como uma vencedora, assim eu serei vencedora. Se eu me olho e me vejo uma miserável, assim eu serei. Voltamos à força da palavra, gente. Sim. Tem pessoas que se acham derrotadas. Parte A do versículo. Gente, um dos princípios da fé, ou melhor, princípio não, eu diria um dos resultados, dos frutos da fé é o poder das palavras. Ou seja, aquilo que você declara, você vai acabar sendo. Ou você é. Se você é uma pessoa pessimista, sua vida toda vai ser péssima. Se você é uma pessoa otimista, além da tribulação que você pode passar, das angústias, nada pode te derrotar. Passar angústia? Vai passar. Passar tribulação? Vai passar. Porém, não te derruba. Porque a tua fé está edificada naquilo que você profere. Eu sou mais que vencedor. Não, eu sou bonito. Eu sou alguém. Eu me amo. Cuidado com esse eu amo. Porque o que eu me amo leva muito para o que Lúcifer sempre tenta nos ensinar. Se valoriza. Não é isso que eu estou te falando. Eu estou falando de otimismo. De você estar passando por uma luta. Entenda a mesma coisa. Ei, estou passando por luta, mas é Deus que está me permitindo. Se o meu pai está permitindo, é porque ele quer me ensinar alguma coisa. Ou ele quer manifestar a glória em mim. Se eu for para ser exemplo para alguém, eu serei. Você está pronto para ir para a cadeia? Você está pronto para ser defamado? Ah não, mas sua integridade é o seu caráter, a sua índole. Não, nunca roubei ninguém. Deus me livre me chamar. Não sei porque o Espírito Santo está me levando para isso, mas eu vou falar. Deus me livre alguém falar que eu sou ladrão. Não, imagina, menina certinha, imagina se alguém me chama de prostituta. Deus me livre alguém pensar que eu estou me prostituindo. E aí? O que você aprendeu aqui sobre senhorio? E se você servir como exemplo? E se você servir para ser manifesta a glória de Deus na tua vida? Será que ele é seu senhorio mesmo? Ou será que o seu eu ainda está falando alto aí dentro? Oséias teve que casar com uma prostituta para ser exemplo, para ser uma profecia. Ele não profetizou, ele foi uma profecia. Você está entendendo? Porque Deus, ele não só usa profeta para falar, usa profeta para viver. Ele fala para Jeremias o quê? Você não vai casar. Foi mesmo. Tem uma profetisa lá quando Jesus Cristo foi apresentado, que ela não teve filhos. Ana. E aí? Ela estava onde? Na casa do Senhor. Ela servia onde? Ao Senhor. Será que ela se revoltou? Não. Será que ela saiu dos caminhos? Não. O pai de João, o Batista, já era velho de idade. Sim. Era sacerdote. Sim. Mulher de Deus. Desviou? Não. Pelo contrário, andando integralmente. Diante de Deus. Íntegro diante de Deus. E dos homens. Sendo exemplo de quem confia. Sabe o que acontecia quando o homem não tinha filho naquela época? Sabe o costume judeu olhava para ele? Não era excluído não, Carol, mas era apontado como? Amaldiçoado. Ei, não entendo, porque nós judeus, nós israelitas, somos férteis. Porque no Salmo diz, bendito o varão que tem na sua aljava filhos como flechas. Porque na hora da peleja, eles se apresentarão para a batalha. Então, automaticamente, eles faziam muitos filhos. Parecia o tempo dos nossos pais. É verdade. Mas é verdade. Ou seja, para um homem naquela época, era algo ruim. Ou você acha que Sara estava lá resmungando porque,
ai, eu não tenho filho, ai, quem me dera ter filho. Não é porque ela estava resmungando. Ela sabia que o conceito de ter filhos ali era multiplicação. Ter filhos, imagina um homem ou uma mulher não ter filho naquele momento. Você está pronto para ser promessa de Deus? Você está pronto para ser algo, uma profecia de Deus na terra, que Deus pode usar a tua vida como promessa? Você está pronto? Isso daí é só para confrontar o nosso velho eu. Isso é para confrontar o nosso querer. Não é simplesmente um conhecimento, mudança de mente, não. E aí, será que ele domina a tua vida de tal forma que ele pode fazer o que ele quiser? Porque voltando na difamação do nome, Jesus Cristo ele não estava preocupado, porque se ele tivesse se preocupando, nós não estaríamos aqui hoje. Sabe por quê? Ele se fez maldito pela tua vida. Ele se submeteu de tal forma de ser chamado maldito numa cruz por mim e por você. Será que ele se perguntou se eu vou passar por isso por causa da Nívia? Do Paulo? E se ele se perguntasse assim, não, o que falarão de mim? Agora você está preocupado com o que vão falar de você? Sabe o que falavam dele, Ness? Beberrão! Anda com os ladrão! Ou seja, diga-me quem tu andas? Ele se preocupou? Não. Peraí, mas isso daí não é filho de José e Maria? Isso é só para uma reflexão, para entender realmente se ele manda na gente ou não. Tá bom, vai. Se nós louvamos, até eu louvava muito, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, mas quando Ele não quer fazer? Enéas, por muitas vezes eu acabei de louvar isso daí, por muitas vezes. Eu acabei de louvar isso aí e dentro de mim eu tava falando assim, ó, hipócrita. Então. Pra mim. Outra, é porque isso confronta o nosso eu. Nós estamos prontos só para ouvir coisas boas. Nós estamos prontos só para ouvir o que nós queremos, mas quando ele fala, agora eu vou tratar com vaso, é diferente. Gente, última. Sexto, ordene o espírito maligno que o deixe em nome de Jesus. É o sexto, hein? É. Espírito maligno que o deixe. Igreja! Glória a Deus! Estamos aprendendo com vocês. O inimigo, quando ele acha que a gente está quietinho, ele toma na orelha. Pode descer? Pode. Poxa, isso aí você colocou, né? Desculpa. Esse aí não fui eu, não. Línguas estranhas? Pode crítica. Críticas. E etc. Coloca embaixo etc. Gente, isso aqui é só alguns exemplos. Lashon Hará, eu já ensinei isso para vocês. Você escreveu mais alguma coisa? E eu li Lashon Não, eu também não coloquei a tradução correta. Lashon Pronto? Pronto. Então, ó, diga o nome do problema, ordene que se desaloje, vá embora em nome de Jesus. Isso aqui é algum... Lembrando, tá? Que nem tudo isso aqui nem sempre é espírito maligno. Tá bom, gente? Não vamos... Igual ao caso da depressão, ou enfermidade, doenças.
Nem tudo é espírito maligno. Tem coisas que é da nossa carne, que nós estamos nesse mundo aqui. Tem alguns adultérios que é sem vergonha isso mesmo. Não, eu tô falando no sentido de doença. Igual uma surdez. Nem toda surdez é um espírito maligno. Tem caso que é Com certeza, surdez. tem coisa que é... Depressão patológico. também, tem coisas... Mas aí vocês entenderam. Aí, pra finalizar... É só pra quebrar o gelo. Em nome de Jesus, gente, Jesus é uma arma que nós temos, né? E eu coloquei a frase assim: pelo poder do nome de Jesus, nós atacamos. E pelo sangue de Jesus, nós se protegemos. Vocês podem escrever isso? Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Então, o nome dele eu consigo atacar. E pelo sangue de Jesus, me protejo. Pelo poder do nome de Jesus, ataco. Eu ataco. Mas pelo sangue de Jesus, eu me protejo. É uma armadura. Me defende Sim, é uma e ataque. Você vê que profundo Jesus? Gente, é muito... Sangue de Jesus me protege? Isso, me protejo. É muito bom, hein? Acabou? Desse estudo, gente, aqui acaba esse estudo de libertação, mas eu quero saber se tem perguntas, alguém quer falar alguma coisa? Você falou das orações? Isso se tornam orações? Sim, eu dei as frases, Essas pelo frases. poder da palavra. Gente, porque é o seguinte, é muito fácil chegar, dobrar o nosso joelho e falar assim, ó, Deus me perdoe de todo o pecado, em nome de Jesus Cristo, me dê uma noite boa de sono. Amém. Pronto. Aí ele vai ficar assim. É capaz de você ser simancol, ser acordado e falar assim, ó, poxa, tem uma lista aqui, me fala alguma especificação aqui, vai, fala pra mim, tem uma lista aqui, ó. Dá pra explicar? Gente, a melhor forma de você duelar é através das palavras. Deixa eu só finalizar o vídeo, então aqui termina o estudo de libertação, né?